Vereador Gustavo Meirelles. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, meu presidente, colegas vereadores, público presente. Cumprimentar a Masa, está de volta. Obrigado aí por estar ajudando na cinegrafia. Quero cumprimentar todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pelo Facebook, pelo YouTube. Presidente, colegas vereadores falaram muito bem a respeito desse momento perigoso que nós estamos vivendo nos últimos dias. Perigoso porque essa pandemia, apesar de nós já estarmos desde o dia 17 de março nesse isolamento, em Piúma, só nos últimos dias é que a contaminação começou. Graças a Deus que nós fomos livres há 3 semanas dessa contaminação, mas chegou no nosso município. E os colegas vereadores falaram muito bem a respeito de que em Piúma está frouxando um pouquinho a questão do isolamento, vereadora Bernadette. A senhora bem disse, e hoje, indo para o posto de saúde, passei 6h30 ali, aonde tem a Caixa Econômica e a lotérica, e estava lotado de gente. Já tinha pelo menos umas 40 pessoas na fila. E eu acho interessante que nós estamos fazendo todo dia um decreto novo a respeito do que deve ou não funcionar no nosso município. Aí eu queria falar com a nossa população, colegas vereadores. O Estado, o município, uma hora fecha isso, abre aquilo, pode funcionar isso, não pode funcionar aquilo, e até hoje não chegou a consenso. Eu acredito que ainda é a primeira vez que nós vivemos uma pandemia e realmente a gente está preocupado com isso. Mas aí eu me pergunto, o que adianta eu cobrar do comércio, do material de construção, das lojas, e não cobrar da Caixa Econômica Federal e da lotérica? O que adianta eu proibir o bar, a academia, todos aqueles que estão sendo proibidos de funcionar e tirar o seu sustento, se a gente vê uma aglomeração? E eu concordo com o vereador quando ele fala que a Caixa Econômica está cumprindo o decreto do Estado, que é a utilização de 30% dos seus efetivos. Mas o decreto, para mim, está errado. Nesse momento, vereadora, tinha que ter mais gente para acelerar o processo na Caixa Econômica e na lotérica. Como que eu vou deixar minha população toda na fila? E aí eu conversei com o pessoal da Caixa Econômica, 90% vai lá buscando informação. A nossa população, tem muitos que precisam desses R$600, e eu concordo, que eles precisam apenas de informação. Aí a Caixa Econômica põe uma estagiária, sem proteção nenhuma, sem nenhum tipo de máscara, nenhum tipo de luva, de nada, em contato com a população, reduz 70% do efetivo, e a nossa população fica ali, no meio da rua, podendo correr o risco do contágio. E não é brincadeira, o vírus chegou. Eu falei com o secretário, como os colegas falaram, a Caixa Econômica é federal, a lotérica também, mas está dentro de Piúma, fecha. Não foram nos outros comércios e mandaram fechar? Manda fechar, faz um decreto. A Caixa Econômica não pode fazer o que está fazendo com a nossa população. E a nossa população não pode ficar sem os R$600. Mas daquele jeito, tratado como desumano. Não pode, fecha. Prefeita Marta Scherri, a senhora mandou fechar comércio, material de construção, loja, academia, manda fechar a Caixa Econômica e a Casa Lotérica. Está dentro de Piúma. Pelo amor de Deus. Ou então faça com que eles obedeçam. Acelere o atendimento. A nossa população não pode ficar sofrendo. É um absurdo. Hoje eu ouvi falar, sou funcionário público, colegas vereadores. Hoje eu ouvi falar, as pessoas vieram aqui e falaram assim, a prefeitura está preocupada com ponto eletrônico. Eu sou funcionário público, falei com o secretário de saúde. Secretário, você está preocupado com ponto eletrônico? Eu não estou dizendo que ninguém deve deixar de trabalhar não, secretário. Mas o ponto eletrônico é o lugar que todo mundo põe a mão, dá contágio.
Vocês deviam estar preocupados com o chefe, os coordenadores que não trabalham, de ir lá me fiscalizar. Vai lá ver se eu estou trabalhando, vai lá ver se eu estou cumprindo minha hora. E não me expõe ao risco. Para que me expor ao risco do jeito que está expondo a população? Não compraram nem o kit rápido para os funcionários da saúde e da segurança pública. É risco. A população, os médicos, os dentistas, todo mundo que atende está passando risco. E a prefeita está fazendo o quê? Não comprou o kit. Não fechou a Caixa Econômica. Estamos no meio da pandemia. Não adianta. Fecha um, não fecha outro. Fecha um, não fecha outro. Tem que ser igual. Na hora que as academias voltaram a funcionar, e vocês sabiam, foi feita uma denúncia, foram lá e fecharam. Fecha! Decisão monocrática. E a Caixa Econômica? E a Casa Lotérica? Está dentro de Piúma. É federal, mas está aqui dentro. Tem que nos obedecer. Por que ninguém peita eles? É um desumano o que estão fazendo. Nós estamos no meio da pandemia, Marta. No meio. O corona chegou aqui há 5 dias, 4 dias no máximo. Nós ficamos isolados. E agora? Vai proteger a população ou vai deixar desumano do jeito que está? Eu quero ver o decreto que o secretário falou aqui hoje, que vai ser publicado hoje ainda, amanhã cedo. Eu vou querer saber desse decreto. Se protege a nossa população ou não. Eu quero proteção da população, quero proteção dos funcionários que estão lidando diretamente na saúde com a população. Quero que todo mundo seja protegido. Algumas pessoas falaram, e eu não discordo, tem que dar máscara. Só que como que a gente vai dar máscara se a gente não consegue nem comprar o básico para o nosso município? A máscara não tem para todo mundo. O melhor hoje, população de Piúma, se você pode, é ficar em casa. Se você não pode, se previna. Porque as pessoas que se contaminaram no nosso município não queriam se contaminar e esperavam que não tivessem. Aqui no município do lado, quando compraram o teste rápido, e está na mídia, um dia, 7 pessoas assintomáticos, sem passar mal, mas com Covid-19. O nosso município, Marta, a senhora está aí 6 meses. E sabe o que eu vi que tem de preocupação no nosso município e me preocupa? Irresponsabilidade e má-fé. Esta casa denunciou. A senhora cancelou contratos por causa de irresponsabilidade. 6 meses e já cometeram irresponsabilidades. Com saúde não se brinca. Sabe o que aconteceu nesta cidade? A moralidade foi jogada no lixo. Porque estão preocupados, sabe quando, colegas vereadores? Em outubro. E a pandemia está hoje. Mas o que se fala na prefeitura são os acordos para acolher aqueles que precisam ter emprego na prefeitura. Naquela teta que o servidor falou ali para nós. Tem 6 meses, estão se preocupando com eleição. Nem sabe se vai ter eleição em outubro. 6 meses. Sabe que estão preocupados? Não é com meritocracia, não. É com acordo político. Quem vem, quem fica do meu lado, quem não fica do meu lado, quem vai para lá, quem vai para cá. Sabe quem está sofrendo, Marta? O povo. A senhora, nos últimos dias, só fez reunião política. Tinha um prazo, né? Para fazer as filiações partidárias. Foi comprado kit para Piúma, rápido, não foi. Foi comprado todo um aparato para que proteja os profissionais, não foi. Mas a política a senhora se preocupou nos últimos dias. Reunião atrás de reunião na casa da senhora. Que decepção, Marta. Fiquei 4 anos aqui, a senhora dizia que não faria isso. Sabe o que acontece? O interesse público acabou. O interesse público acabou, porque a senhora falava para mim que era interesse público, não é não. A senhora quer saber se a senhora vai ficar mais 4 anos.
No meio de uma pandemia, a senhora quer saber quem vai ser seu aliado ou não. E a população, que quer a senhora do lado deles? Mais 10 minutos, senhor presidente. Faz o quê? Quero saber. A senhora teve a faca e o queijo na mão, mas como diz um amigo meu, o que adianta a faca e queijo se não tem fome? Podia mudar os últimos 20 anos, dizendo que fez diferente, que é novo, que vai fazer diferente, atitude diferente. Ah, não podemos gastar mais. O vereador falou ali, ó, preocupado em gasto. Quantas secretarias a senhora cortou? Quantos cargos comissionados a senhora mandou para cá para extinguir? Economia onde? No meio da pandemia, tendo que gastar mais. Aonde a senhora economizou? Fala para mim, Marta. Traz para mim 1 centavo que a senhora economizou. Hoje foi discutido aqui com o secretário de saúde. Se não abrir o olho, vai ter que suplementar pelo menos 25% dos 16 milhões que a saúde tem para o ano de 2020. Marta Sherry Rocha, a senhora está no meio de uma pandemia, preocupada com eleição. Se preocupe com o serviço básico. Se preocupe com a população. Porque é ela que vai dizer se a senhora continua ou não. E eu vou aguardar outubro para saber se eles querem a senhora, para saber se os acordos que a senhora fez foi vantajoso para a Piúma. E eu estou aqui para lhe mostrar os seus erros. E eu fiquei muito feliz, porque eu ouvi essa semana de uma pessoa, Jonathan, secretário de administração, que você disse para essa pessoa que você gosta das críticas desta casa. Gosta, porque faz o governo funcionar. Se essas palavras realmente foram suas, Jonathan, parabéns. Porque essa casa tem que realmente dizer e mostrar os erros da administração. Porque é um absurdo. No meio de um colapso, no mundo inteiro, Piúma está pensando em outubro. Piúma está pensando em eleição. É um absurdo o que acontece nesse município. É um absurdo. Mais um desafio feito por mim, no meio da pandemia. Mostra para mim aonde economizou. Que eu falo no meu microfone, se não deixou de gastar para gastar depois. Quero saber de economia, de secretaria que diminuiu. Quero saber de cargo comissionado que diminuiu, porque o discurso nessa casa sempre foi: temos que cortar gastos. Aonde que a senhora cortou? 6 meses. Teve oportunidade já, mas não fez. E aí, senhor presidente, quero deixar para Vossa Excelência, porque sei que Vossa Excelência pensa no povo. Estive hoje conversando, colegas vereadores, com meu amigo Fabrício Taylor. E nós tivemos uma conversa muito boa e produtiva, como sempre conversamos. Sempre. Desde a época que eu cheguei em Piúma, em 2002. E hoje, presidente, a gente fez uma coisa que a internet pede muito para a gente. E eu vou pedir ao senhor na frente dos colegas vereadores. A internet pede que vereador tome uma atitude. Vereador Joel Alves foi presidente desta casa 4 anos, onde eu fui vereador. Todos os anos devolveu dinheiro para a prefeitura. Vereadora Bernadette Calesani, vereadora presidente desta casa, 2 anos. 2 anos devolveu dinheiro para a prefeitura. Vereador Jorge Miranda, presidente desta casa, 1 ano, devolveu dinheiro para a prefeitura. Presidente, esse ano o senhor vai devolver. Faça a conta com Wagner. Antecipe esse dinheiro e pede para gastar na pandemia. E vamos ensinar Marta Sherry Rocha a fazer o dever de casa, porque ela não sabe economizar. Mostra para ela, com números, que a gente pode, antes do final do ano, prever o 10º reduzido para esta casa e doar para essa prefeitura fazer o dever de casa que não faz. Porque é isso que o povo quer de nós. Que a gente possa mudar os rumos dessa cidade. Porque ela teve a faca e o queijo na mão, mas não teve fome. Mostre o senhor que o senhor tem fome para fazer diferente. E o senhor pode devolver
200 mil, 100 mil, 150, 300, o que seja, antecipadamente. Dá para prever. Esta casa está no ano político. Ninguém aqui vai fazer curso porque não tem como fazer. Ninguém aqui vai sair. Os gastos vão ser, e o senhor tem feito isso, como Bernadette e Joel fizeram. Vamos ensinar essa prefeita como fazer economia e gastar na pandemia. Porque qualquer dinheiro que colocar lá, dá para comprar respirador, dá para comprar máscara, comprar álcool, comprar kit. E a gente pode mostrar para a população que a gente pode fazer. Fica aqui, presidente, porque eu confio em Vossa Excelência. A minha sugestão, para que o senhor, junto com o contador dessa casa, faça as contas, porque é possível adiantar esse 12º, como foi nos outros anos. Aliás, eu estou no 8º ano, 8 anos que nós devolvemos dinheiro. Por quê? Porque os presidentes dessa casa foram coerentes e realmente fizeram jus à economia. Agora, Marta, 6 meses para mostrar mais do mesmo. Política velha, politicagem, troca de favores no meio de uma pandemia. Os que fizeram antes é vergonhoso. Fazer isso no meio da nossa população passando dificuldades é ainda pior. São essas minhas palavras hoje, vereador Jorge Miranda, presidente. Uma boa noite a todos. Deus abençoe cada um de vocês.